Simões Peixeiro, aluno da 10ª etapa de Engenharia de Computação na UNAERP, e hoje eu estou aqui para demonstrar um pouquinho sobre o meu projeto de conclusão de curso, que é o Sistema de Rastreamento Ocular baseado em câmera para controle de interfaces computacionais. Então, vou passar bem rapidamente aqui e já vou mostrar um videozinho na prática como ele funciona. Mas, primeiramente, eu vou falar um pouco da motivação por ter escolhido esse tema como meu TCC. Então, a princípio, eu fiz uma pesquisa e eu vi que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 2,5 bilhões de pessoas já no mundo hoje precisam de tecnologias assistivas. Então, a demanda é muito alta. E quando a gente vai para o contexto brasileiro, a gente vê que em 2015 surgiu a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e que ela garante à pessoa com deficiência, pessoa com uma mobilidade reduzida, que ela tem acesso a tecnologias assistivas para que aumente a sua autonomia e que dê mobilidade e qualidade de vida para ela. Mas nem sempre a gente vê que existem tecnologias acessíveis de baixo custo que permitem isso, o aumento da autonomia para a pessoa, a democratização do uso do computador. Então, pensando nessa problemática mundial e especialmente brasileira, eu escolhi esse tema pensando em algo que pessoas com mobilidade reduzida consigam usar um computador de forma barata. Então, pensando nesse problema, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema computacional que permitisse controlar o cursor do mouse por meio dos movimentos oculares e apenas deles. Então, somente com os olhos, com o piscar dos olhos ou até o tempo de fixação que você olha para um determinado ponto na tela, isso executar comandos para o computador e por meio disso você conseguir controlar o computador. Então, primeiramente, os objetivos específicos, eu vou passar bem rapidamente por eles, mas eu fui na literatura e eu vi que quais são as técnicas que existiam ali de rastreamento ocular, escolhi uma delas ali. Depois eu fiz o sistema para poder interpretar esses movimentos do olho e posteriormente fazer a conversão disso em comandos computacionais. Depois desenvolvi uma interface que fosse intuitiva, acessível, que fosse fácil de aprender e que fosse amigável. E por fim eu fiz a validação com alguns voluntários. Então, quais foram os materiais e métodos que eu acabei utilizando? Eu fiz todo o procedimento aqui, né? Todo o software, todo o back-end, tudo em Python. Então, no front-end usei Tkinter para poder fazer toda a interface gráfica. E para o projeto especificamente, eu usei um notebook, um MacBook de 2012, um notebook relativamente modesto em questão de hardware. A webcam dele é simples, também é uma webcam HD, não é nem Full HD. E pensando nisso justamente para que fosse acessível, para que pessoas com uma webcam comum, aquela webcam integrada do notebook, por exemplo, de um notebook antigo, fosse possível de utilizar esse projeto, utilizar esse software. E pensando nisso, eu vi muitas técnicas na literatura que utilizavam câmera, uma única câmera, mas que sempre precisava de uma qualidade muito alta dessa câmera. E precisava de uma iluminação muito boa, uma iluminação diretamente no rosto e muitas vezes profissional essa iluminação. E eu queria que fosse numa luz ambiente, em uma webcam comum, fosse possível controlar o computador. Só que eu notei que pegando técnicas de rastreamento ocular e usando nessas câmeras comuns, eu vi que tinha uma certa imprecisão, uma imprecisão bem significativa. E aí eu pensei nisso, eu aumento o nível de requisito de hardware, ou eu deixo o mesmo nível de requisito, que é um hardware modesto, hardware de baixo custo, e melhoro o sistema, melhoro os algoritmos que vão tratar esses dados, esses comandos computacionais. E foi a segunda opção que eu acabei escolhendo. Então, utilizei um algoritmo chamado Snap to Object para poder grudar o mouse conforme você vai olhando perto dos objetos, o mouse vai grudando, sem a necessidade de ter um mapeamento pixel a pixel, por exemplo, para onde você está olhando e para onde você quer mover o mouse. Então é semelhante, inclusive, quando você está no console de videogame e você está usando o joystick físico, né, manual, para poder navegar na internet pelo console. Se você reparar, o mouse vai grudando nos objetos, e essa mesma ideia. E aí fiz os testes, né, com alguns voluntários, com 6 voluntários, e eu notei que o tempo que a pessoa demorava para fazer a tarefa, que era digitar a palavra, entrar no bloco de notas, digitar a palavra acesso e posteriormente sair do teclado e salvar o documento, caiu drasticamente. Da primeira para a segunda tentativa,
caiu já 50% do tempo. E comparando a primeira tentativa até a terceira, caiu já 60% do tempo. E pegar o tempo total desses 3 testes dá cerca de 8 minutos. Ou seja, em menos de 10 minutos a pessoa aprendeu a utilizar muito bem o sistema, o que indica que ele é muito intuitivo e acessível. E depois desses 3 testes, eu passei um questionário de 10 questões, um questionário mundialmente conhecido na área de interface gráfica, UI, UX, que fazia, que nada mais é que são 10 afirmações e a pessoa tinha que escolher de uma escala de 1 a 5, uma escala Likert, se ela discordava totalmente ou se ela concordava totalmente com a afirmação. E aí, com base nisso, a gente tira uma escala de 0 a 100 de nível de usabilidade do sistema. E a gente chegou no nível de 85 de score. Então, isso significa numa escala de adjetivo que vai por exemplo, muito ruim, ok, excelente, melhor, imaginável. Ela está no penúltimo nível de adjetivo, que seria o excelente. Então, atingimos o nível excelente de usabilidade com base nesse número, claro, número baixo de voluntários dessa amostra, que se a gente aumentar bastante esse número de voluntários, tende a cair um pouco, naturalmente, mas que esses resultados preliminares deram uma visão muito importante que o projeto é viável de ser utilizado. Então, concluindo aqui, antes de passar para a parte prática mesmo, para vocês verem o funcionamento do projeto, esse protótipo então, acabou, segundo os resultados preliminares, sendo um protótipo viável e acessível, porque com uma webcam comum a pessoa consegue utilizar esse projeto. Chegamos no nível 85 de score do SUS, né, que é a escala de usabilidade do sistema, então é uma escala excelente. E a curva de aprendizado caiu de 60% em menos de 10 minutos, então o tempo, né? Então a pessoa aprende muito rápido. Inclusive lá das 10 afirmações do questionário, uma delas é uma afirmação assim: o usuário vai aprender muito rápido a usar o sistema. Então eu acredito que as outras pessoas vão aprender a usar o sistema muito rápido. E todos os voluntários colocaram a nota máxima, número 5. E os números só comprovam que realmente aprende-se muito rápido a usar o sistema. Então, dessa forma, eu cheguei à conclusão que esse protótipo permite democratizar o acesso ao computador, o uso do computador para pessoas com mobilidade reduzida. Então, agora fique com o vídeo que eu demonstro todo esse projeto, desde a parte da calibração do projeto, que eu vou mostrando passo a passo, e depois o uso, onde eu vou olhando objetos da tela, com uma webcam comum, consigo mover o mouse e em seguida consigo digitar um texto e salvar esse documento. E já adianto, para projetos futuros, né, melhorias desse projeto, eu faria um navegador de internet integrado, não só um bloco de notas, e testaria com mais pessoas para ver a eficiência com um maior número de amostras. Então fique com o vídeo aí. Inicialmente, a gente tem a escolha do monitor e da câmera que vai ser utilizada no projeto. Logo em seguida, a gente consegue escolher um perfil de calibração já pré-existente ou calibrar um novo, como eu vou fazer agora no vídeo. A calibração, primeiramente, a gente olha para o centro da tela e clica ali em fixar geometria. Em seguida, a gente continua olhando para o centro da tela e coloca calibrar, e aí ele vai fixar o nosso olhar bem para o centro da tela. Na terceira calibração, a gente faz a mesma coisa, só que tenta relaxar o olho. Na quarta vez, a gente fecha os dois olhos, clica ali e espera mais ou menos 3 segundos até o software dar um feedback sonoro de clique, indicando que pode abrir o olho de novo. E o quinto passo de calibração, a gente fecha só o olho direito, que é para poder calibrar o aspecto do olho, a altura do olho, no caso de estar fechando somente o direito, que vai ser usado daqui a pouquinho no teclado. Quando a gente entra no teclado, na verdade, quando a gente entra no dashboard, a gente tem alguns botões, né, como, por exemplo, configurações e o bloco de notas. Agora, com o rastreamento ocular já ativado, a gente percebe ali pela câmera que conforme eu vou olhando para o ponto da tela, o mouse vai grudando, vai tendo aquele Snap to Object, ele vai grudando no objeto mais próximo de onde eu estou olhando. Agora eu fechei os dois olhos e perceba que eu realizei um clique. Então, o sistema, quando você pisca os dois olhos ao mesmo tempo por 1 segundo, ele realiza um clique. Agora eu estou mostrando que conforme eu vou olhando para o botão salvar em novo documento, ele vai alternando, então mostrando a eficiência do rastreamento, mesmo com uma câmera modesta. Agora eu olhei para o teclado,
Fechei os olhos para realizar o clique e note que o teclado funciona da seguinte forma nesse software. Existe um scanner que ele vai passando pelas teclas sequencialmente e quando a gente quer digitar a tecla, a gente fecha os dois olhos, realizando um clique. Quando a gente quer acelerar o scanner, porque às vezes você está lá no começo do teclado, você quer digitar algo que está muito longe, você fecha só o olho direito e ele ativa um modo boost, que é um modo que vai acelerar o scanner, como eu acabei de usar agora há pouco, agora, acabou de acelerar. Quando a gente quer desacelerar, como eu vou fazer agora, chegando no E, você aperta só o olho direito novamente, e aí ele volta para a velocidade comum. Aí perceba que eu estou digitando a palavra acesso, então agora em seguida eu acabei passando ali do S, mas na segunda passada ali, chegando no S, você perceba que eu vou fechar o olho e eu só vou abrir depois que digitar o S duas vezes. Aqui no vídeo não vai dar para ouvir, mas o software dá um feedback de quantos cliques realizaram. Então você abre só quando você perceber que digitou as duas vezes ou três vezes aquela tecla específica. E agora vou clicar na tecla O para poder encerrar a escrita da palavra acesso. E em seguida eu vou pressionar somente o olho esquerdo, que é a função para poder sair do scanner do teclado e voltar para o modo que o mouse fica livre. E por fim, vou clicar ali no botão salvar e finalizar salvando o documento.